Olá, sejam muito bem-vindos à live Envelhecimento, onde abordamos soluções práticas para o envelhecimento com dignidade e segurança. Eu sou o Dr. Marco, geriatra, e hoje vamos abordar a frustração que muitas vezes nós temos ao passar por consultas rápidas ou até mesmo ineficazes, geralmente nas emergências ou nos atendimentos dos consultórios por convênio ou até mesmo particular. Bom, antes de mais nada, vamos entender que a frustração ela vem por conta de uma expectativa que nós criamos. E essa expectativa que nós criamos diz respeito às nossas vontades, os nossos desejos. E muitas vezes os nossos desejos eles não são realizados ou eles não são feitos de forma correta como nós esperamos, e isso causa essa frustração nos atendimentos emergenciais ou até mesmo aquelas consultas rápidas. Mas vamos entender um pouco aqui. A gente está falando sobre um processo de envelhecimento, quando a gente vai cuidar de pessoas idosas, nossos pais, avós. Esse processo de envelhecimento é um processo complexo. Ele não é tão simples quanto parece. E muitas vezes nós criamos a expectativa de ir em uma consulta para solucionar os problemas. E muitas vezes, uma consulta única ou uma ida a uma emergência, isso não é resolvido e gera uma frustração com relação ao atendimento médico. Isso acontece porque não se tem um acompanhamento contínuo, exclusivo desse paciente, desse idoso, do seu pai, da sua mãe. Muitas vezes procuramos o médico quando estamos passando mal, temos um sintoma específico. Então a gente vai na emergência por uma tosse, mas eu quero aproveitar e resolver outros problemas, outras condições crônicas que estão relacionadas talvez às múltiplas morbidades ou à polifarmácia que o paciente utiliza, que o seu pai ou sua mãe utiliza. E aquele local, a emergência, não é para isso. Então muitas vezes a frustração nesse atendimento está relacionado à nossa expectativa. Quando a gente vai e procura um atendimento emergencial por conta de um sintoma, o que a gente deve buscar é a solução para aquele sintoma. Após solucionar aquele sintoma, aí sim a gente vai poder investigar com calma e dar seguimento para outros motivos que podem estar associados, não primariamente, mas secundariamente ou indiretamente a essa primeira causa. Então, quando a gente procura o atendimento médico, muitas vezes gera frustração porque a gente só procura para apagar um fogo, um sintoma específico, quando está passando mal. Isso não é o melhor a ser feito. Essa frustração ela é gerada por não ter um atendimento continuado. Veja bem, se a gente conhece uma pessoa, se o seu pai, sua mãe passa por um atendimento médico continuado, rotineiro, onde existe uma previsibilidade de rotinas de atendimento, onde existe uma previsão de exames a serem feitos, onde a gente consegue atuar de forma rápida e precisa, porque a gente já conhece o paciente. Isso gera uma maior eficácia, uma maior eficiência na correção dos sintomas desconfortáveis, tirando essa frustração. Mas se a gente procurar o atendimento médico apenas para uma consulta isolada ou uma consulta de rotina, muitas vezes, durante o processo de envelhecimento, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. E isso vai gerar uma grande frustração para você, para os seus pais e também para os médicos. Porque a gente quer sim tratar bem o nosso doente, a gente quer sim recuperar todas as queixas, os sintomas e aumentar a qualidade de vida. E lembrando, quando a gente fala de qualidade de vida para os idosos, eu quero falar na capacidade funcional. Como que eu vou cuidar da capacidade funcional, ou seja, da capacidade do seu pai, da sua mãe gerir a própria vida com autonomia, com independência, com capacidade de decisão e de execução, se ele só vai uma vez ao ano ou em uma consulta esporádica? Isso dificilmente vai acontecer. Muitas vezes
que eu quero alertar aqui para vocês é que muitas vezes a gente precisa ter essa consciência de que no processo de envelhecimento, principalmente naqueles idosos em processo de fragilização, que são aqueles idosos com múltiplas doenças, com muitas doenças, muitas patologias, polifarmácia, que utilizam mais de 5 medicações, ou que já tem alguma evidência de declínio, já precisa de cuidados para fazer alguma das suas atividades rotineiras, dentro de casa ou até mesmo fora de casa. Lembre-se, não existe perda de capacidade funcional normal da idade. Então, se está havendo uma perda de capacidade funcional, a gente tem que investigar a causa e revertê-la, se possível, o quanto antes. O que eu trago aqui para vocês é essa consciência da necessidade de um acompanhamento continuado, previsível, onde o geriatra ele vai acompanhar seguidamente o seu pai, a sua mãe, e se houver alguma intercorrência, se esse acompanhamento é feito de forma correta, assídua, eu te garanto que a gente consegue resolver esses sintomas esporádicos e apagar o fogo de forma mais rápida, prática e eficaz do que uma emergência ou um atendimento esporádico. Muitas vezes a gente vai precisar sim do atendimento emergencial, de exames emergenciais. Muitas vezes a gente precisa de uma solução rápida, às vezes de minutos pode fazer a diferença. Isso, na emergência, é o local. Mas para um acompanhamento contínuo, o ideal é você escolher um médico. E se a gente está falando de um atendimento de um idoso, de preferência um geriatra, para que ele possa acompanhar continuamente e não apenas consultas isoladas, consultas esporádicas. Eu tenho diversos exemplos aqui no consultório que eu posso contar para vocês dos benefícios que é da gente saber conhecer o paciente com exatidão. E não é conhecer apenas as doenças ou as medicações, mas é conhecer também as suas limitações, os seus desejos, as suas vontades, quais são as suas manias ou as suas particularidades que isso envolve no tratamento, pois isso vai envolver a qualidade de vida dele. É muito mais importante eu entender sobre a capacidade funcional do seu pai, da sua mãe, do que simplesmente das doenças e das medicações. Entender as doenças e as medicações é a base, né? A gente precisa delas para poder conduzir, para poder ter melhores condutas. Eu preciso de um diagnóstico, mas não é apenas um diagnóstico patológico, de patologias. Eu preciso de um diagnóstico funcional, da funcionalidade. Vou pegar um exemplo para vocês. Olha só a diferença que pode fazer um diagnóstico funcional. Se eu identifico que o meu paciente, esse idoso, ele tem um déficit de mobilidade, uma osteoartrose, um problema no joelho que limita a sua capacidade aeróbica, limita o seu deslocamento, ele vai ter uma limitação funcional relacionada à sua independência, relacionada à sua capacidade de execução, relacionada à sua capacidade de fazer aquilo que quer fazer. Esse paciente, muitas das vezes, eu vou priorizar medicações ou terapias, reabilitações, pensando na melhora da mobilidade do que num controle muito rígido de alguma patologia. Porque essa imobilidade ou esse declínio da mobilidade pode me trazer futuramente outros problemas, como quedas, internações, perda de massa muscular, sarcopenia, e aí vem quedas novamente. Então, o diagnóstico funcional ele é essencial para a gente fazer esse acompanhamento. E a gente não faz o diagnóstico funcional numa consulta isolada, numa emergência ou quando se tem apenas um sintoma. Ele é feito através de um acompanhamento contínuo. Isso é o que traz a maior eficácia
e eficiência do acompanhamento e do tratamento. Se você quer levar mais segurança e dignidade para os seus pais, procure um atendimento médico onde é feito um acompanhamento, uma jornada. Imagina como se fosse uma viagem. Se você pega o seu pai ou sua mãe e vai viajar, você não vai simplesmente do nada pegar um destino qualquer, colocar qualquer coisa na mala de forma aleatória. Vai haver uma programação, vai haver uma pesquisa para onde que vai viajar, qual o melhor destino, qual o melhor meio de transporte, aonde ficar, hospedar, como arrumar as malas, enfim. Isso a gente precisa de tempo e organização. Essa jornada, ela é feita constantemente. E a gente precisa priorizar essa jornada se quiser levar segurança e dignidade para os seus pais. A maior ameaça da qualidade de vida dos seus pais não são as doenças, é a capacidade funcional, ou melhor dizendo, a perda de capacidade funcional. Então busquem esse diagnóstico funcional para os seus pais. Busquem entender qual é o grau de autonomia e independência. Muitas vezes, terapias de reabilitação vão ser mais importantes do que medicações. Uma fisioterapia, um atendimento com a fonoaudióloga, com a psicóloga, terapeuta ocupacional. Muitas vezes, esses profissionais vão ser mais eficazes ou mais qualificados para devolver a qualidade de vida para os seus pais. Nem sempre é uma medicação na hora que vai resolver um sintoma. A gente precisa de trabalhar essa fragilização, esse processo de fragilização. Então eu deixo esse pensamento com vocês, que nessa idade, durante o processo de envelhecimento, é onde a gente deve buscar de forma mais eficaz a prevenção, onde a gente deve buscar de forma mais efetiva antecipar os problemas. Esse é o papel do geriatra, ter uma visão ampla sobre tudo o que acontece na vida dos idosos, para que a gente possa lá na frente visualizar um possível problema e já antecipar. Novamente, isso não acontece em uma consulta. Isso acontece quando a gente conhece o paciente, quando existe uma organização, quando existe um planejamento de atendimento continuado. Novamente, é uma jornada. Nós vamos dar as mãos para os seus pais, para as suas mães, e vamos caminhar durante a jornada da vida. Se acontecer qualquer intercorrência, o nosso papel é estar ali do lado. Se a gente não puder fazer um atendimento presencial, mesmo que seja à distância, online, mas a gente consegue resolver. Isso reduz a sua frustração como filho, como esposa ou marido, por buscar um imediatismo de algum sintoma e não esse acompanhamento. Isso gera frustração. E como que a gente pode resolver esse problema? Primeira coisa, criando consciência, entendendo que no processo de envelhecimento, o objetivo de uma consulta médica não é apenas um check-up, não é apenas uma consulta esporádica ou corriqueira. Durante o processo de envelhecimento, nós precisamos fazer uma jornada, médico, paciente e família. Todos juntos numa jornada, num acompanhamento contínuo, previsível, para que a gente possa melhorar qualidade de vida, melhorar sintomas, entregar mais dignidade e segurança. E dessa forma, eu garanto a vocês que a frustração vai reduzir bastante. Porque o problema, muitas vezes, não é o atendimento de emergência, mas a expectativa que a gente tem. No atendimento de emergência, ou até mesmo em atendimentos rápidos, de convênio, no consultório, muitas vezes esses atendimentos eles precisam ou eles são realizados de forma mais rápida e a gente não tem o tempo necessário para que a gente possa atender essas expectativas e conhecer
como a gente precisa conhecer os nossos pacientes. Então, a solução para isso é o atendimento continuado, é um planejamento, é uma jornada. Busquem isso. Façam isso a partir de hoje. Comece a pensar quantas vezes vocês já levaram seus pais, ou cônjuge, esposa, marido, para um atendimento previsível, contínuo. Isso não quer dizer simplesmente atendimentos esporádicos. Atendeu aqui, a próxima consulta é daqui 3 meses, isso agora só depois 6 meses. Não é apenas uma consulta. A gente precisa desse compromisso de todos, do profissional, do médico, da família e do paciente. Para quando acontecer uma intercorrência nesse ciclo, a gente poder atuar com precisão, cirurgicamente. Essa é a primeira coisa, criar essa consciência da necessidade de entrarmos numa jornada, entrarmos em conjunto, continuamente, de preferência com o especialista, com o geriatra, ou com aquele médico onde se tem uma maior afinidade, desde que ele entenda esse conceito de continuidade. Comecem a observar se os atendimentos dos seus pais são feitos de forma esporádica, corriqueira, ou se existe esse planejamento. E o detalhe, existem muitas patologias e especialidades médicas que a gente pode sim fazer um atendimento isolado. Esse é o papel deles. Porém, repito, durante o processo de envelhecimento, quando estamos olhando para o idoso, não para a doença, a gente precisa desse processo contínuo. Quando eu tiro do centro a doença e coloco no centro o seu pai, a sua mãe, os idosos, a gente precisa desse atendimento continuado, previsível. E a gente precisa estar ali sempre que precisar. Ah, não dá para esperar, será que eu vou conseguir uma vaga? Não tem vaga, para o convênio é só daqui não sei quanto tempo, na emergência nunca resolve, só dá um soro e manda para casa. Tem solução para esse problema? Tem. Um acompanhamento geriátrico contínuo, exclusivo, feito sob medida para os seus pais. Essa frustração, ela precisa ter fim. E a solução é um geriatra para fazer um acompanhamento contínuo. Me conta aqui nos comentários se você já pensou nisso alguma vez ou se já buscou um profissional que faça um atendimento contínuo, pensando nessa jornada de todo mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.